Vamos dar início, então, à sessão de qualificação de doutorado do André Ivaniski Mello. Bom dia a todos, pessoal. Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, alunos, colegas, né? Em especial a comissão examinadora, né? O professor Flávio Castro, né? Nossa referência em fisiologia e biomecânica da natação. Obrigado por reservar esse tempo. Registro aqui também o parabéns pela organização do evento internacional sobre ciência e natação, o BMC, para 2026. Parabéns, muito legal. E a professora Flávia Martinez também, meu agradecimento. A professora Flávia também nossa referência em área do comportamento motor, neurociências, né, do exercício, na fisioterapia. Obrigado também por aceitar esse convite. Então, a sessão ela vai ter agora uma apresentação do candidato e após a gente vai ter a arguição dos professores e depois disso eu vou fazer uma fala rápida e os professores da comissão vão avaliar e dar o resultado. André, eu não liberei, né? Peraí. Pode ir colocando tua apresentação e lembrem, já aviso aqui para os colegas, especialmente para o Flávio, que sempre faz esse papel, lembra se eu esquecer de alguma coisa, Flávio. Ok, mas tá tudo certo. Tranquilo. Jóia. Tudo contigo, André. Boa apresentação. Tá bom. Obrigado, professor Leonardo. Conseguem me escutar? Visualizar os slides aí, tudo certo? Tudo Beleza. certinho. Beleza. Obrigado, Lucas. Bom, então, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer à banca avaliadora pelo aceite, pelo tempo e energia dedicados para ler o nosso projeto e avaliar. Então, meu nome é André Vanisque Mello. Hoje eu vou apresentar o nosso projeto de doutorado, comparação entre diferentes métodos físico-matemáticos para calcular o trabalho mecânico durante a locomoção humana, sob orientação do professor Leonardo Pereira Tartaruga e co-orientação dos professores Cosme Buzáquera e Arthur De Wolf. Durante a caminhada e corrida humana, os dois tipos de locomoção mais comuns realizados pelos seres humanos, há um contato cíclico do pé com o solo, o que leva inevitavelmente a uma frenagem do corpo a cada ciclo de passo. Portanto, o sistema locomotor deve gerar energia mecânica para reacelerar o corpo a cada ciclo de passo, a fim de manter uma velocidade de deslocamento horizontal constante ao longo da locomoção. Então, há um fluxo de energia dentro desse sistema que se inicia por meio da atividade muscular, então uma energia elétrica medida em volts, que vai despolarizar as unidades motoras, que vão levar, então, ao deslizamento das pontes das fibras de actina e miosina e a formação das pontes cruzadas, e então ocorrerá uma conversão de energia metabólica em energia mecânica, então ocorrerá uma geração de energia mecânica dentro das fibras musculares, então no nível micro, e essa energia mecânica gerada dentro das fibras será transmitida por meio de tendões, tecido conjuntivo, para os segmentos ósseos, levando então por fim ao movimento do corpo. Ainda essa energia mecânica gerada dentro das fibras, a transmissão dela para os segmentos ósseos e para a realização do movimento global do corpo, vai ser determinada essa taxa de transmissão pela eficiência de transmissão. E dentro da eficiência de transmissão, a gente vai ter dois fatores principais, os fatores relacionados a uma transmissão local, que vão estar mais associados à curva de força-comprimento, força-velocidade, ao reaproveitamento de energia elástica de ciclos prévios, de contrações excêntricas, e aos parâmetros de transmissão global, que vão estar mais associados às co-contrações de agonistas e antagonistas, às transferências de energia entre diferentes segmentos do corpo, como perna e coxa, e então a gente vai ter essa transmissão do nível micro para o nível macro, então para a realização do movimento. No entanto, devido à limitação experimental e instrumental óbvia, a gente não tem capacidade para mensurar o nível de energia mecânica gerada em cada fibra muscular de todos os músculos do corpo durante
um movimento como caminhada e corrida. Portanto, o que é viável é fazer uma estimativa dessa geração de energia mecânica das fibras musculares do corpo por meio de uma variável, o trabalho mecânico. Então, o trabalho mecânico vai ser essa variável que vai ser uma estimativa de todo o trabalho mecânico gerado pelos músculos do corpo durante a caminhada ou corrida. Então, a gente vai ter na literatura duas escolas principais que vão delimitar diferentes métodos físico-matemáticos para calcular esse trabalho mecânico. Então, a gente vai ter a escola do Fencavanha e a escola do Elfsman Joint Power. A escola do Fencavanha, então, vai se debruçar sobre as variações de energia mecânica dos centros de massa. Então, vai se calcular a variação de energia do centro de massa do corpo em relação ao ambiente, o trabalho mecânico externo, somado às variações de energia mecânica dos centros de massa segmentares em relação ao centro de massa do corpo, trabalho mecânico interno. Então, o somatório desse trabalho mecânico externo com o trabalho mecânico interno vai nos dar o trabalho mecânico total realizado durante um ciclo de passo, um ciclo de passada. Então, esse modelo, esse método, vai auxiliar a explicar diferentes modelos físico-matemáticos da locomoção, como o modelo de pêndulo invertido para a caminhada e o modelo de massa-mola para a corrida. Já então o método do Elfsman Joint Power vai se apropriar, vai realizar a abordagem por meio das potências articulares de cada articulação do corpo. Então, integrando sinais de força de reação do solo com sinais cinemáticos do deslocamento de segmentos no espaço, vai se estimar as forças rotacionais, os torques de cada articulação. Então, vai se determinar a potência de cada articulação durante o ciclo de passe. Então, vai se realizar uma integração matemática dessa potência e se determinará o trabalho mecânico de cada articulação. Então, o somatório do trabalho mecânico de cada articulação vai dar o trabalho mecânico total durante um ciclo de passe. Então, o que a gente vai ter é uma discordância entre os diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico, de cálculo do trabalho mecânico, tanto por aspectos da abordagem de modelo físico que eles aplicam, consequentemente as operações matemáticas que eles realizam, a nomenclatura utilizada por diferentes autores, e que, por fim, vai levar a uma diferença, inclusive, dos valores de saída, dos valores finais de trabalho mecânico calculado por um método ou por outro. Muito disso se dá também devido à ausência de um padrão ouro, de um valor de trabalho mecânico por um ciclo de passada de caminhada e corrida humana. Portanto, o problema de pesquisa desse projeto é como que o cálculo do trabalho mecânico durante a locomoção humana pode ser melhorado. Então, para isso, a gente delimitou dois objetivos principais do projeto. O primeiro é o objetivo de comparar os diferentes métodos para cálculo do trabalho mecânico durante a locomoção humana. E o segundo método, então, na segunda etapa, é sugerir melhoramentos metodológicos para os métodos existentes. Então, nós temos planejado a realização de 4 estudos durante o doutorado. O primeiro e o segundo estudo vão estar mais relacionados ao primeiro objetivo geral, esse objetivo de análise exploratória e comparação entre os métodos. E o terceiro e quarto estudo, então, mais relacionados com o segundo objetivo de propor avanços metodológicos para os métodos já existentes na literatura. Então, o primeiro objetivo é uma revisão sistemática do trabalho mecânico calculado especificamente pelo método Fencavanha durante a locomoção humana. Então, a gente vai fechar somente no método Fencavanha, nessa revisão sistemática. O estudo 2, então, é uma comparação do trabalho mecânico durante a locomoção humana calculado pelo método Fencavanha e pelo método Elfsman Joint Power. E no terceiro estudo, então, o trabalho mecânico e a eficiência de transmissão, simulações de caminhada. E o quarto estudo, então, é a estimativa do custo metabólico da cocontração durante a caminhada humana por adultos saudáveis. Então, o objetivo do primeiro estudo, do estudo de revisão sistemática, é realizar a revisão sistemática da literatura acerca do trabalho mecânico calculado pelo método Fencavanha durante a caminhada e corrida humana.
O estudo 2, então, os objetivos do estudo 2, então, é comparar esses valores de trabalho mecânico, tanto durante a caminhada quanto a corrida, entre esses dois métodos, e ainda avaliar a associação entre esses valores de saída, esses valores calculados pelos dois métodos. Então, para esse estudo 2, a gente vai utilizar dados de caminhada, sempre por adultos saudáveis, dados de caminhada entre as velocidades de 2,5 e 7,2 km por hora, e dados de corrida nas velocidades de 8, 10, 12, 14, 16 km por hora. Então, a gente tem os dados de cinemática de corpo inteiro e de forças de reação do solo, dessas duas condições de locomoção. Então, a partir daí, a gente vai aplicar o método de Fencavanha e o método de Elfman de White-Power para essas duas condições e comparar esses resultados e testar a associação, correlação e concordância entre os valores oriundos de cada um dos métodos. Então, o objetivo do estudo 3, que a gente já começa a migrar, então, para o objetivo 2, para o objetivo de propor avanços metodológicos para os métodos. Então, aqui o nosso objetivo do estudo 3 é avaliar a repercussão no cálculo do trabalho mecânico de cada um dos métodos em condições de caminhada simuladas computacionalmente, em diferentes condições, manipulando atividade muscular e os fatores de transmissão local e global. Então, para a realização desse estudo 3, então, a gente vai utilizar dados para desenvolver um modelo neuromusculoesquelético computacional. Então, tendo como dados de entrada dados cinéticos de força de razão do solo, dados cinemáticos de corpo inteiro e dados de eletromiografia de membro inferior. Então, a gente vai desenvolver esse modelo neuromusculoesquelético e a gente vai manipular, realizar simulações de novos ciclos de passada a partir desse modelo já existente. Então, a gente vai calcular o trabalho mecânico dos dados de entrada, dos ciclos de passada de entrada, dos ciclos de passada dos dados experimentais e dos ciclos de passada dos ciclos dos movimentos simulados computacionalmente. Então, nessas simulações, a gente vai manipular a atividade muscular, a gente vai manipular fatores relacionados à transmissão local, com os parâmetros de força, força das curvas de força, velocidade, força e comprimento, e manipular os fatores relacionados à transmissão global, como a coativação entre agonista e antagonista, e manipular a ativação ou de músculos monoarticulares ou biarticulares. Então, a ideia desse estudo, o objetivo desse estudo, é verificar o quanto que cada método, o método Fencavanha ou o método de White-Power, são mais sensíveis ou não para as diferentes simulações, para as diferentes condições de novos ciclos de passada, quando a gente manipula esses diferentes fatores, esses diferentes parâmetros. Então, quarto e último estudo, o objetivo é estimar o custo metabólico da cocontração durante a caminhada em esteira no plano, em diferentes velocidades, por adultos saudáveis. Então, a ideia é realizar caminhadas nas velocidades de 1, 3, 5 e 7 km por hora, coletar os dados de cinemática, os dados de consumo de oxigênio, produção de gás carbônico e os dados de eletromiografia de membro inferior e tronco. Aqui, então, a ideia é pegar adultos saudáveis, jovens que tenham um bom nível de consciência corporal, um bom nível de controle motor e colocá-los para realizar 4 condições de caminhada. A primeira condição, então, sempre nessas 4 velocidades. Então, na primeira condição, a condição controle, autoselecionada, sem nenhuma orientação. E nas outras 3 condições, então, será pedido que voluntariamente eles aumentem o nível de cocontração dos músculos agonistas e antagonistas de perna, coxa e tronco inferior. Então, a ideia é que a gente aumente esse nível de cocontração e verifique o efeito disso sobre o custo de transporte. Para controlar que esses efeitos de cocontração, os possíveis efeitos que a cocontração possa ter sobre a mecânica de marcha, como alterar comprimento de passo, alterar trabalho mecânico interno, alterar o recovery pendular, a gente,
na estatística, a gente vai realizar análise de controle de covariância. Então, aqui é o cronograma, então, do doutorado. Então, dos estudos 1, 2 e 3, a gente tem os dados coletados. O estudo 1, então, a gente está realizando a análise dos dados, iniciando a escrita, e a ideia é submeter até dezembro desse ano. O estudo 2, então, a ideia é submeter até março do ano que vem. O estudo 3 até novembro do ano que vem. E o estudo 4, então, submeter para o Comitê de Ética esse ano ainda. Realizar os pilotos e as coletas até setembro do ano que vem e submeter o estudo 4 até maio de 2025 e realizar a defesa da tese em agosto de 2025. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição da banca. Obrigado, André. Parabéns pela apresentação. Eu passo a palavra diretamente para a professora Flávia Martinez, se o Flávio não se importa. Direto para mim. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Sem combinar nada, assim. Ai, André, parabéns. Tarta, obrigada. André, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui, né, pensando sobre esse trabalho e aprendendo com esse trabalho, porque vocês já tinham certeza que eu ia muito mais aprender do que contribuir, né? Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas vamos ver como é que a gente pode organizar alguns pensamentos. Eu fiquei muito impactada assim positivamente pelo desafio, né, pela coragem de fazer esses 4 grandes trabalhos. O primeiro deles é o que tu te detém um pouco menos, tu vai assim muito já te falei parabéns pela apresentação, né, André? Então, vamos lá, parabéns pela apresentação. Então, o primeiro eu acho que tu te deteve um pouco menos, a ideia é tu fazer essa revisão sistemática sobre o Fênix Cavanha. Eu não sei se a ideia é fazer em marcha em estudos que ele já tinha antigos e tudo mais, ficou mais, acho que foi o que tu menos te detiveste, assim, né, na apresentação. Foi um trabalho enxuto, né, tu apresentou um trabalho enxuto no modelo escrito, mas ele se explica ao longo. Senti falta, assim, nos primeiros, à medida que tu vai apresentando, eu acho que tu só vai apresentar as equações e tudo mais lá pelo terceiro estudo, né, isso aí, deixa eu ver se eu abro aqui. Lá pelo terceiro estudo. Deixa eu ver, eu vou abrindo aqui, a gente vai conversando. Mas vamos seguindo aqui, deixa eu ver se eu consigo obter informações e compreender um pouco melhor. Os estudos dos dois, os métodos dos dois autores, né, dos dois grupos, pelo menos, eles levam em consideração variáveis um pouco diferentes, né? Um vai com a questão mais articular e acho que dinâmica inversa também, né? O Elfman. Me ajuda no nome do homem. Elftman, Joint É. Power, isso, ele faz Em por relação... dinâmica inversa, e daí estimamos as potências rotacionais ali, articulares. Isso aí, exatamente. E eles, os dois autores, eles vão até que níveis, assim, segmentares do corpo? Eles envolvem nas equações até que níveis segmentares do corpo? Então, até aí, diferentes autores aplicando esses aqui que a gente está tentando fazer uma simplificação, assim, digamos, de cada método, porque diferentes autores vão utilizar diferentes articulações. Por exemplo, esse do Joint Power, tem um estudo agora de 2018, uma revisão narrativa, que encontrou mais de 18 métodos diferentes dentro do Joint Power. Então, só dentro de cada uma das escolas tem variações. Então, tem autores que colocam só membro inferior, tem autores que colocam tronco, só plano sagital, colocam as rotações do plano transverso ou não. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha do que a gente vai chamar aqui né, qual que a gente vai selecionar do Joint Power. A ideia é pegar do estudo do Arampatsis 2000, um método, ali, o modelo que ele usa, que é só no plano sagital, as rotações só no plano sagital, as articulações. Então, mas inclusive dentro de cada escola tem considera transferência entre os segmentos ou não. Então, dentro de cada escola, ainda assim, é
tem umas pequenas divergências, assim. E tu enxerga que é uma limitação desses métodos, sobretudo do Joint Power, não envolver o corpo todo? Ah, acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Claro, o trabalho mecânico de membros inferiores e tronco, que é normalmente que é medido, é muito maior que de membros superiores. Mas ainda assim, os membros superiores acontece, né? Ocorre, evidentemente, mas os membros superiores é muito maior. Mas acho que sim, acho que é uma limitação ah, que é uma limitação metodológica, né? Acho que sim. Tá, André, assim, ó, sobre o teu segundo estudo e o teu terceiro estudo, né? A gente tem, no terceiro estudo, no último estudo, a gente vai ter, eu vou deixar por último, tá? Porque mas tu vai ter eletromiografia no terceiro estudo. No segundo estudo, tu não vai usar, ou por que tu não vai usar um, um instrumento de aquisição direta fisiológica, como, por exemplo, um ergospirômetro? Por que que tu optou por não utilizar, ou por que não é necessário no teu trabalho utilizar a ergospirometria? Ah, ótima pergunta. É que a ideia no 1, né, que é a revisão sistemática, enfim, mais geral, assim, é estado da arte ali, né, mostrar, e no 2 é realmente avaliar de maneira bruta o que já vem sendo feito, assim, e os métodos, o Fencavanha, ele usa ou só cinemática, ou cinemática com plataforma de força, e o Joint Power, daí, dado cinético, plataforma de força com cinemática. Aí, claro, todas essas estimativas são biomecânicas, que são variáveis biomecânicas, vão ter uma correlação, né, com variáveis fisiológicas, né, custo de transporte. Só que a ideia aqui é fechar a ideia inicial, né, é fechar na biomecânica aqui nesse estudo 2. E depois, principalmente no estudo 4, né? E daí sim, entrar mais na fisiologia, no custo metabólico. Mas a ideia até aqui, até o 2 é mais exploratória, assim. A ideia é mais exploratória e comparar o que cada método avalia de maneira pura e simples, assim. Uhum. Obrigado, André. No quarto estudo, vocês começam, então, a explorar a questão do custo da cocontração, né? Me fala um pouquinho mais assim do conhecimento ou do status quo sobre quais são as cocontrações e a partir daí a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Quais são as musculaturas que se comportam em cocontração fisiologicamente na locomoção humana e a partir daí a gente segue para o desdobramento. Tá. Bom, então, durante os ciclos, né, ciclo de caminhada, que aqui a ideia é fazer só caminhada, não fazer corrida, a gente vai ter. Aqui também a ideia é fechar somente em flexão e extensão, fechar em plano sagital somente, simplificar o modelo e deixar somente agonista e antagonista de flexão e extensão. Então, a gente vai ter estabilização, vai ter com a contração a nível de tornozelo, a nível de joelho e nível de tronco acontecendo durante a caminhada. Por isso que a ideia é avaliar a situação controle para ver como que esses sujeitos se comportam naturalmente. E em cima disso daí aplicar as novas condições de aumentar esse nível de contração. Então, vocês estão dizendo que vão pegar sujeitos com bom controle motor para sugerir a eles que eles voluntariamente façam com a contração. É isso que eu entendi, é isso? Isso. Então, como eles vão fazer, quais musculaturas, como é que tá, qual vai ser a tua proposta experimental lá no setup? Fulano, eu sou a tua amostra, tá? O que tu vai me Uhum. orientar? Tá, então, eu vou te pedir, na situação caminha naturalmente, não, caminha, né, sem alterar o teu padrão de marcha. Na situação 2, sempre randomizado, né, mas situação 2, aumentar com a contração de tibial anterior e gastrocnêmio medial, aumentar
co-contração de dorsiflante. Situação 3, co-contração de joelho, flexão e extensão. E na 4, de flexão e extensão de tronco. Então, gastrocnêmio e tibial, vasto lateral, bíceps femoral, e reto abdominal e eretor espinal. Qual vai ser teu N mesmo nesse quarto estudo, André? O N a gente calculou a partir fez o cálculo amostral a partir do estudo da Gomenhuca. Nós encontramos estudos similares, como a ideia é ver o comportamento do metabólico, né? Então a gente pegou o custo de transporte como variável para calcular. Então o estudo da Gomenhuca é estudo com carga, então a gente presume que no momento com carga há aumento do nível de co-contração geral. Então a gente pegou os dados dela, do estudo, né, dela e colaboradores, e chegou no N de 13. Fábio, fica bem à participantes. vontade também para comentar quando se a Flávia não vê problema nisso. O Flávio levantou a mão ali. Eu ia até depois. Bom, depois eu. Tá, desculpa interromper, Flávia. Assim, depois eu voltar nesse estudo, mas a Flávia tocou numa questão que me preocupa nesse estudo, que é o seguinte: o controle motor para, assim, tu vai fazer uma cocontração anterior, posterior, eretores e flexores de tronco. Eu acho muito difícil eliminar outras cocontrações que vão ocorrer nos membros inferiores simultaneamente. E como é que metodologicamente tu vai eliminar isso, ou vai ser a soma de? Sabe, isso não ficou claro para mim. Tu entende o que eu quero dizer? Assim, talvez eu consiga aumentar a cocontração lá no tornozelo, mas à medida que eu vou ficando mais proximal, eu acho que eu não consigo eliminar as cocontrações distais em relação ao centro do corpo. E aí, no fim das contas, diferentes situações vão ter um somatório de cocontrações. Ou metodologicamente, tu vai dar um jeito de eliminar aquele efeito prévio, né? Não sei, é isso que eu fiquei pensando nesse estudo, a partir do que a Flávia trouxe. Sim, não, está sendo... a gente não fez nenhum piloto, nada, né, até agora. Então está sendo um desafio mental, assim, para visualizar, né, a coleta. Acho que com os pilotos a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor, assim, né. Mas a ideia é duas estratégias. Uma é familiarização, realizar muitas sessões de familiarização, muitos pilotos e muitas sessões de familiarização. A segunda estratégia é, por meio da estatística, controlar para as covariâncias. Então, inserir como covariáveis trabalho interno dos membros inferiores, comprimento de passo e o trabalho mecânico total, trabalho externo, e o recovery pendular. Então, controlar para as possíveis alterações mecânicas que a marcha pode ter em decorrência da co-contração. Então, tentar controlar as alterações espaço-temporais e mecânicas da marcha, para tentar limpar o máximo possível para ver só o efeito da co-contração sobre o custo metabólico. Então, seriam duas estratégias. Uma, muita familiarização, muito piloto, e a segunda, estatística. Eu acho que vai ser tudo junto, na verdade. As estratégias elas vão se sobrepor. Eu estou curioso, mas acho que vai ser por isso. Desculpa, Flávia, te interromper. Não, Flávio, maravilha. Eu acho que esse terceiro, o Tacta vai pegar a palavra agora, mas eu acho que de todos os estudos, o maior desafio metodológico mesmo no experimento é o quarto estudo, porque vai depender muito dessa. Pô, tu vai botar o cara no automatismo e sugerir que ele, durante essa execução do automatismo, tem um autocontrole motor de manter alguns grupos musculares, a gente tem mais facilidade de fazer uma co-contração. Outros grupos musculares são muito difíceis de controlar. Deixa eu dar a palavra para o Tata e a gente segue falando ainda nesse estudo, por favor. Pode ser? Tartinha. Obrigado, Flávia. Olha só, esse ponto aí também é bem isso que o André já comentou, é uma dúvida para nós, mas realmente o maior medo nosso não é tanto até se vai se transmitir outras cocontrações. Se isso acontecer, é importante só que a gente consiga avaliar, né? A gente tenha os pares de músculos sendo analisados ao mesmo tempo, para a gente quantificar essa cocontração maior
em relação à condição não cocontraída, vamos chamar assim, né? Condição controle, né? E aí ver o resultado disso lá no custo de transporte, né? Na parte metabólica. Mas o nosso medo é que isso altere também a própria o próprio geração de trabalho mecânico, né? Que essa é a nossa covariante, seria o que a gente gostaria que não se modificasse, mas vai ser difícil, né? A gente imagina, até porque a patologia nos ensina, né? As situações onde a cocontração é muito alta, muitas vezes tu tem uma rigidez de movimento, geração às vezes até menor de trabalho mecânico, né? Então isso aí pode atrapalhar a própria determinação do custo, porque aí vai misturar lá no custo metabólico, vai ter também talvez um aumento de gasto energético, não só por causa da cocontração, mas também porque modificou a geração do trabalho mecânico, né? Esse que é o nosso medo maior até, né? Mas vocês têm razão também em outra coisa, né? As cocontrações que podem acontecer em paralelo, né? Aí eu sei, Flávio, que é o teu campo, assim, que a gente não vai avaliar, que talvez seja o medo do Flávio também, né? Por exemplo, não só em outras articulações, mas talvez em músculos acessórios que a gente não está avaliando, que não são diretamente relacionados à produção de flexão e extensão. Esse aí vai ser um probleminha que a gente vai ter que dar uma pensada, daqui a pouco fazer até um modelo com mais eletrodos, né? E testar, verificar se esse modelo é capaz de aumentar a cocontração já, né? Só isso também é outro medo. Então, vai precisar de pilotos mesmo para a gente validar até essa possibilidade, se é possível isso ou não, né? Mas só mais para trazer uma reflexão sobre isso. Então, ainda nesse assunto, né, do terceiro estudo, que é bastante desafiador, eu acho que, como são 4 estudos, né, André e Tarta, aumentar ou deixar esse 4º estudo muito denso, eu vou destacar o primeiro, que o primeiro acho que o André faz com a mão nas costas, né? Essa revisão sistemática o André faz com a mão nas costas, então eu acho que está tranquilo. Mas aí a gente tem o segundo e terceiro estudo, e o quarto que tem essa complexidade maior. Eu acho que o segundo estudo também não vai ter tanto problema, eu acho que o terceiro e quarto são os que têm maior complexidade. Então, no 4º estudo, passou na minha cabeça, mas aí teria que se pensar muito bem, tem se usado bastante, o custo não é muito baixo, né? Mas tem se usado bastante, até a exemplo de atividade física, essas roupas com FES, né? Com eletroestimulação. Isso tem sido bastante explorado. Então, não sei se é viável, tem muita variável no meio, e o estudo ficaria meio mais complexo ainda. Utilizar, talvez, arbitrariamente, uma cocontração por meio de eletroestimulação. Eles têm, assim, são roupas de neoprene, são bermudas e blusas, em que se pode controlar alguns músculos chaves e coativar artificialmente. Mas se tu usar o festo, aí tu vai ter que abrir mão da eletromiografia. Então, talvez, eu não sei o quanto se quer avançar nessa proposta de desenvolver esse controle motor do sujeito, de eliminar os vieses que vão acontecer, que vai ser, na minha opinião, o exemplo do Flávio, esse stiffness, né? Vai espraiando a contração, e aí o cara vai ficando nesse stiffness, e isso aí eu acho que vai ser um limitador, talvez, depende de quem tu pegar, né? Se tu pegar, por exemplo, um cara que trabalha com mimo, né? Mimo é a arte de imitar, né? Então, pega um cara que é bom em mimo, esses caras que trabalham às vezes na rua, né? Que são humoristas e que imitam as pessoas caminhando, é um cara capaz de fazer com a contração do que ele quiser, mas ele treina uma vida isso, né? O pessoal do teatro, que faz muito treinamento dessas estratégias motoras. Então, se tu pegasse essa população aí, que trabalha com mimo, talvez tu tivesse mais segurança. Mas se tu pegar sujeitos saudáveis que deambulam para construir esse controle motor, não sei se é tão fácil, André. Então, passou na minha cabeça se valeria um piloto com essas roupas de eletroestimulação, né? Ou mesmo com FES funcional. O FES não é caro, fazer um FES e coativar lá alguns grupos e ver como... E pensar, eu acho que a gente teria que... Eu estou mais motivada a me debruçar nesse 4º estudo para ele não ser uma pulga aí no teu pijama, André, porque é o que me parece que talvez venha a ser. Os outros eu não vejo maiores problemas, o Flávio vai falar, claro, mas esse último estudo eu acho que colocou uma variável complexa, que dar para a amostra, né? Ou colocar na amostra um papel muito importante aí e uma quantidade de vieses que podem acontecer. Então, pensar se eliminar grupos pequenos, é importante pensar se são biarticulares ou monoarticulares, né? O comportamento motor de um isquiotibial
um isquiotibial é um músculo que está acostumado a contrair, um reto femoral está acostumado a contrair, né? Mas músculos monoarticulares talvez tenham um comportamento diferente. População patológica, paralisado cerebral, Parkinson, tu já tem alguma coisa, né, de estudo nisso, e são sujeitos que têm contração patológica. Então, não sei, eu não quero tomar a manhã inteira nisso, mas eu ainda fico instigada a gente desdobrar essa possibilidade aí de controle, porque eu acho que é bastante arriscado jogar o projeto assim, sabe, André e Tata? Porque vai ter uma série de questões ali no trans-coleta que talvez jogue fora e essa possibilidade de fazer um bonito trabalho. Acho que aqui a gente vai ter que pensar, será que o FES vale como uma possibilidade? Que limitação tu encontra em usar, então, a eletroestimulação nesse último experimento? Muito obrigado, professor. Realmente, do FES eu não tinha pensado, assim, realmente não tinha passado pela minha cabeça. Eu acho que é uma alternativa muito boa, sim, uma alternativa muito boa. A gente foi, tá, a mostra seria a ideia pegar esse pessoal de teatro, pessoal que tem muito bom controle motor, né, muito bem afiado. Essa era a ideia, assim, inicial. Mas o FES eu acho que me parece ser uma ótima alternativa, assim, uma ótima saída para tirar, né, esses possíveis efeitos da pessoa não conseguir qual controle, né? Eu acho que então a gente tem aí talvez um piloto assim, ó, primeiro, vê se tu tem uma seleção de amostra capaz de executar o necessário, né, com segurança, e aí vê se tu consegue, né, ter essa seleção de amostra, que é uma possibilidade, um cara que trabalha a vida inteira, 20 anos com, com corporeidade, né, usando o seu corpo como um instrumento de trabalho, pode fazer isso, ou se tu quer trazer alguma coisa bem controladinha, e aí a minha dica seria realmente usar o FES. Eu, eu quero ouvir um pouquinho o Flávio nos estudos 2 e 3, e eu quero ver se as minhas perguntas são coerentes. Eu posso fazer isso, Tarta e André? Passar uma bola, jogar a bola para cá de volta? Posso, Flávio? Por mim, ok. Tá. Perfeito. Ok, Jogar uma Pode tá. bola, ser? depois ela volta, se for o caso. Tá. A Flávia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Vou usar as palavras da Flávia como minha. Eu aprendi muito mais do que eu vou ter para falar. Né? E também a partir da Flávia falando, outra, né? A gente sempre aprende. Então, obrigado, André. Obrigado, Léo. Bom dia a todos que estão assistindo. E a Flávia tocou num ponto específico, que é o estudo 4, que eu achei o estudo mais a parte do teu objetivo geral, né? Tu começa, assim, o teu título é comparação de diferentes métodos físico-matemáticos para calcular o trabalho mecânico durante a locomoção humana. Aí o estudo 4 é de efeitos da contração no custo energético. Parece que está um pouco à parte do tema central. É um estudo, assim, é uma proposta muito interessante, é muito legal, né? Mas não me parece que está assim completamente casado com o tema central, né? Aí a Flávia levantou algumas questões muito pertinentes em relação a o que vai ser encontrado e se a gente tem tecnologia suficiente para fazer uma boa análise desses resultados e não ficar contaminado por essas dificuldades, ou dificuldades não é dificuldade, pelas características de controle motor que o ser humano possui, né? Então, eu teria um pouco mais de cuidado mesmo na proposta do estudo 4, tá? Bom, aí assim, tem poucas questões, eu quero te dar os parabéns, eu acho que tu tem um projeto de tese, não tenho dúvidas disso, né? Mas até por ter um projeto de tese, tem algumas questões que são inerentes a ser um doutor daqui a alguns anos. E acho que isso é importante, que talvez tu não responda agora, mas ao finalizar, daqui a não sei quanto tempo tu tem ainda, eu acho que é importante tu ter a apropriação de alguns conceitos que vão além da tua tese, né? É ruim quando a gente é doutor apenas na tese, né? Isso nos limita muito, inclusive a atuação profissional, tá? Então, a primeira questão é muito simples e não é puxar a brasa para o meu assado, tá? Mas em relação ao teu título, tu não o que tu quer dizer com locomoção humana? Locomoção humana
Bom, locomoção é deslocamento no espaço. Então, locomoção humana, no caso aqui, no projeto, é caminhada e corrida humana. Ah, então tem que limitar, né? Talvez Uhum. em ground ou ground human locomotion, porque a locomoção na água vai ser muito diferente, né? Então, ou deixar claro que é walking and running, né? Para limitar um pouco, para não dar a sensação de que, uau, vai analisar. E tem alguns estudos, né, que comparam remo, natação, corrida, marcha, né, como locomoção humana geral, mas aqui tem que ser um pouco mais específico, tá? Certo? E isso se reflete depois na tua introdução, na primeira frase, tá? Humans move along the environment. Bom, se é caminhada e corrida, qual o ambiente? Porque, né, é específico, não é. Tu tá falando só de caminhada e corrida. Então, deixa claro que é no ambiente terrestre, né, sem Uhum. outras questões que environment, para mim, é evidente que eu já penso em água, aquática environment. E acho que a Flávia também tem esse pezinho, né? Mas então deixar claro, tá? Bom, aí tem uma questão que é essa que assim, talvez tu não responda agora, não precisa responder, mas eu acho que é importante tu pensar. Linha 254, 253 e 254. O fato que nenhum teste padrão tenha envolvido a confirmação da falta de concordância, indicando uma falta de uma medida como padrão ouro. Bom, do ponto de vista de evolução da ciência aplicada ao teu tema de pesquisa, o que significa isso? É um raciocínio que acho que tu tem que fazer futuramente em relação a qual é, qual é o qual é a base do método científico que está usando, né? Onde é que se situa, né? A produção científica está numa fase de quebra de paradigma, está numa fase de ciência normal, né? Onde é que a tua tese se encontra, né? Tu é mais um indutivista, um hipotético dedutivo, né? Essas questões, elas ficam subentendidas, né? E ao final de uma tese de doutorado, eu acho muito importante que o recém-doutor consiga se situar em relação ao conhecimento científico, à produção de conhecimento científico. Tá? Então, assim, não sei se tu quer falar alguma coisa, mas se não quiser falar nada, não precisa falar também. Sim, realmente não parei para refletir muito a fundo, especificamente para em conceitos, né, onde é que entra esse meu projeto, né? Mas é um, é um projeto que visa avaliar avaliação de métodos científicos de mensuração do trabalho mecânico, mas sempre tendo como pano de fundo de que não há não há um valor, não se sabe o valor exato do trabalho mecânico de um ciclo de passo de caminhada ou corrida, não se tem então são métodos que vão resultar em valores invariavelmente, mas a gente não sabe exatamente de que valor eles têm que se aproximar. Então, eu acho que o nosso projeto ele consegue, no máximo, avaliar a sensibilidade de cada método para diferentes condições. Então, um método é mais sensível para aumento de contração, outro método é mais sensível para aumento. Então, o estudo Teres vai entrar muito nisso, né? Mas, Tá, mas é um projeto muito mais exploratório e comparativo. tá. Me parece aí, Léo, se tu quiser, que eu sei que tu gosta dessa área também, tá numa fase bem de ciência normal, assim, tem um núcleo duro que é física mecânica, né? Einstein, não, é Newton.
E a partir desse conhecimento vai se evoluindo e vai se tentando confirmar esse conhecimento a partir de novos métodos. Mas não me parece que se está no momento, isso é geral, não é em relação ao teu trabalho, né? É geral. A gente não consegue avançar muito em relação a novos paradigmas. Eu vejo uma grande dificuldade de aplicar o conhecimento mais evoluído da física nos nossos raciocínios de análise do movimento humano, né? Embora a gente entenda, é complexo, né? Tem outras questões envolvidas, a gente tem uma formação muito clássica, né? E difícil utilizar outros modelos, talvez, mais avançados, mas depois eu te mando um material para tu ler sobre isso. Tá? Léo, alguma questão? Super bem-vindo, Flávio, essa discussão. É bem importante mesmo tensionar o André para a gente fazer mesmo esse registro, desde o método científico até essa avaliação assim de fase, né, da ciência, né, normal e tal. E eu confirmo tudo isso que tu comentaste também. A nossa visão é essa, a gente não é nada paradigmático, é bem numa ciência normal. E nem vamos nos atrever a tentar usar uma termodinâmica quântica, qualquer coisa do gênero, nessa escala de avaliação até também, né? Até por isso mesmo. Mas o que eu só queria registrar, só aproveitar o momento, assim, que é engraçado, não chega nem de perto a ser uma revolução científica, mas o tema que o André está tratando é um tema que foi abandonado, deve fazer uns 20 anos, mais ou menos, por pesquisadores, sobre a discussão dos métodos, né? Não quer dizer que não foram usados, né? Eles continuam sendo usados meio em paralelo, alguns acreditando que o outro simplesmente não vale por diferentes razões, mas não voltaram a se discutir mais por uma tensão que houve, que, assim, ouvindo um pouquinho dos filhos de quem participou disso, foi desgastante, assim, né? Então, a gente sentiu um pouquinho, até eu como pesquisador, né, quando eu usava o método do Cavanha, eu pegava pareceres da ciência que diziam como é que é possível ainda existir discussão sobre isso está totalmente ultrapassado. Então foi engraçado, na minha tese de doutorado eu passei ali um bom tempo estudando sobre esses métodos, comecei até inclusive do outro lado, estudando o método da dinâmica inversa com o Jeff, né, Flávio, como a gente Sim. estudava, e é engraçado que não chega a essa certeza, né? Assim, quando tu vai fazer a revisão de literatura, não se chega a isso, né? Porque realmente os estudos comparativos foram muito limitados na época, assim, né? E aí a gente resolveu se atrever de novo a discutir esse tema. Então, ele não é nada revolucionário, mas mesmo assim ele toca num ponto que é sensível dessa nossa área, que é uma das mais difíceis de determinações de parâmetros biomecânicos, né? Mas eu também concordo contigo, não chega a ser nem um pouco revolucionário, é um tema que, de certa forma, eu acho que ele é candente, assim, por esse motivo, por ter sido deixado um pouco de lado, mas eu acho que a gente continua usando, a gente ainda quer saber o quanto de trabalho mecânico a gente se gera Claro. em terrestre, imagina, no aquático já está avançando, mas é engraçado que no terrestre a discussão do método meio que parou há 20 anos atrás, assim, estudos bem de base, e a gente quer retomar, e esse é o enfrentamento do André, né? Isso é muito legal, Léo, porque esse retomar talvez seja até diagnosticado em relação a questões epistemológicas, né? Assim, quando eu não consigo ir adiante, eu paro. Tá, mas por que não consegue ir adiante? O que eu preciso revisar? No sentido de o que eu preciso mudar no meu raciocínio para ir adiante, né? E então traz essa questão bem de visão científica sem preconceito. Isso é Isso aí. muito importante, né? O que eu falei ali no início, o André tem um projeto de tese mesmo, assim, eu acredito fielmente, né, que vai ser uma tese, né, vai ser doutor, né? Mas muito legal. Aí umas questões mais gerais, tá? Porque qual a diferença entre o problema e questão de pesquisa? Tu cita os dois. Entre o problema e questão de pesquisa. Por que usar os dois e Realmente, pessoal, passou assim, não foi nenhum motivo tá, específico. tá, ok. Ah. Linha 293, tá? O objetivo eu tenho certa dificuldade, porque realizar uma revisão sistemática é um método.
O teu objetivo não é realizar a revisão sistemática, o teu objetivo é sumarizar e evoluir o conhecimento na área. E tu vai fazer isso por meio de uma revisão sistemática. Sim, Certo? sim. Tá? Aí tem algumas frases que eu deixei marcada aqui que eu acho que ficou estranho, tá? E aí tu vê certinho o que quer dizer, mas eu não vou falar. E uma outra questão, aqui também não vai interessar. Esse aqui é uma questão do inglês que na hora de escrever fica estranho, tá? Quando tu fala ainda no estudo 1, tu fala em 2 revisores independentes. Tá? O que é um revisor independente? É financeiramente, é emocionalmente? Não, são 2 revisores atuando de maneira independente. Tá? Eles não são independentes. Quer dizer, podem ser, mas a gente não sabe. O que a gente tem que garantir é que eles vão trabalhar de maneira independente. Faltou algumas definições, né? Quando surge o trabalho, surge lá o W, depois as forças de reação do solo, sem a definição prévia dos termos, tá? Bom, hipótese já do estudo 2. O método Fenn-Cavanha vai resultar em maiores valores do trabalho mecânico, ao passo que leva em consideração os tecidos não contráteis, né, soft tissues, agora faltou a palavra. Enquanto o método Elfman, difícil dizer, considera apenas o corpo rígido, mas eles têm uma boa associação. Que tu quer dizer com eles têm uma boa associação? Os métodos têm uma boa associação? Sim, os valores de trabalho mecânico mensurados por cada método. Não tem Tá, uma boa associação. então assim, não são os métodos que têm uma boa associação. São os resultados provenientes de cada método tendem a ter uma boa associação. Tá, e o que é a boa associação? Tá, eu evitaria usar o good e colocaria assim, os resultados provenientes de ambos os métodos deverão estar correlacionados. Sim. Porque dependendo da escala que tu usa, o bom pode ser diferentes valores, né? Então, assim, bom, eles estão associados, tá? Tu dá uma revisada depois na maneira de citar, que tem alguns probleminhas, e aí uma dúvida minha mesmo, eu não me lembro mais disso. Ou, assim, como a Flávia falou, tu resolveu fazer um trabalho mais enxuto agora, e talvez tenha faltado alguma coisa, ou realmente não se faz mais, e eu parei no tempo, tá? Quando tu usa o método a partir da dinâmica inversa, e eu não encontrei, pode ser erro meu, não são necessários os valores de massa de cada segmento? Sim, sim. Tá descrito? Não, faltou. Não. Tá, isso é importante, sim. Pergunta minha mesmo, tá? Que eu fiquei em dúvida. Vai que faz 20 anos que eu não estudo isso e as coisas mudaram, né? Então, assim, como é que eles vão ser obtidos? Qual modelo vai ser utilizado? Né? Se tu vai usar tabelas já publicadas ou tu vai usar algum outro método. E deixa eu abrir um parênteses, tá? Lá em Leipzig eu vi um scanner de corpo inteiro que eu queria chorar. Eu queria chorar o resultado. Que assim, dura 3 segundos o escaneamento e o resultado é algo, sabe? Eu tô assim, que droga. Mas tudo bem, voltando. Então, assim, é importante tu trazer, definir um pouco melhor, trazer mais informações a respeito do método, como é que esses parâmetros inerciais vão ser obtidos, tá? Nesse mesmo estudo, tu diz que a concordância vai ser com o Bland-Altman, mas é importante tu ter clareza que o Bland-Altman ele tem 3 fases, né? A primeira fase é tu calcular a diferença e verificar se essa diferença é similar a 0. E tu só pode fazer o Bland-Altman se as diferenças forem similares a 0, porque se a diferença não é similar a 0, um método mede uma coisa muito diferente da outra.
Então, o Blandy-Altman exige um teste T simples entre diferenças e zero, o próprio Blandy-Altman e depois uma regressão para ver se não existe uma tendência relativa a quanto maiores as médias, maior ou menor a diferença. Então, são 3 fases, tá? E acho que podia estar um pouco mais explicado aqui. Eu estou indo aqui nas minhas anotações. Já no estudo 13, eu acho que é 631. No 631. Eu fiquei em dúvida aqui, ó. É uma base de dados, né? Ok. Aí tu diz que são 50 indivíduos saudáveis. Tu tá com ela aí? Ah, 631 a linha. sim, Página sim, estou acompanhando. 23. Tá. Sim, estou acompanhando. Mas aí tu tem os dados de 25 mulheres. Então, Porque são 50, 25 são mulheres, 25 são homens. tá, mas aí tu só tem os dados das mulheres ou... Não, não, de tudo. É uma base de dados pública, disponibilizada pública, daí tem dos 50 sujeitos completos lá. Tá, então assim, esses dados aqui de idade, massa, estatura são dos 50. São dos 50, são dos 50. Ah, tá, é como tá assim, ó, 25 mulheres, vírgula, idade, a impressão que dá que isso aqui são os dados Sim. só das mulheres. Sim, assim, tá, entendi. Não, ali não foi muito claro, mas não, que 25 são mulheres e 25 homens, e a idade de todo o banco de dados ali, né, a Tá, amplitude ali, né, das variáveis de cada. tá. Em relação ao estudo 3, que é um estudo de simulação, né? Sim. Tá, esse, tu tem muita variável para entrar nesse modelo. Tu prevê algum modelo de otimização prévio, assim, de verificar associações como é que eu vou dizer? Está faltando a palavra, de variância compartilhada entre essas variáveis para não ter um modelo muito complexo e ser mais rápido? Ou só vai ver isso depois que tu começar a simular? Ah, então, esse vai ser também um grande desafio, porque eu nunca fiz simulação computacional, tá? Nunca realizei, então vai ser a primeira vez. Mas o que eu sei que é possível aplicar, tem os modelos já disponíveis, esses do OpenSim, inclusive esse modelo do Rajagopa e colaboradores de 2016, ele é de corpo inteiro, de membro inferior, tronco, membro superior. Então, tem já um modelo pré-pronto, digamos assim, com diversos grupos musculares, monoarticulares, biarticulares, enfim. E a ideia, então, a partir desse modelo, a gente derivar o nosso modelo que a gente vai querer utilizar. Então, ele já tem os dados de antropometria, de braço de alavanca, esses parâmetros mais específicos de músculos esqueléticos, né, os parâmetros de comprimento, essas questões já estão no modelo pré-pronto. Então, a ideia é a gente se aproveitar inclusive, esse estudo de Bianca de 2023, eles realizaram isso, só que utilizaram o mesmo modelo, só que eles simularam um exoesqueleto no tornozelo. Então, usaram um modelo muito parecido do que a gente quer fazer, só que eles adicionaram um exoesqueleto na simulação. Então, tem como fazer, é possível, os dados são abertos, o programa é open access, então agora aprender, né? Aprender a fazer. Tá. Ok, tá. E já na página 28, que é do estudo 4, voltamos, linha 771, tu fala do K5. Isso é um ponto crítico, né? Utilização do K5 e estado do K5 atual. Está acompanhando? Como é que tá? Como é que não tá? Eu Previsão? estou ouvindo um pouco daqui. A última informação que eu tinha é que ele tinha ido para concerto, né? Enfim. Mas não sei nada, nenhuma nova informação
Flávio, previsão. deixa eu atualizar e depois tu Ah, atualiza mais ainda, se tu tá sabendo. não, A eu gente, não. a Talvez a gente parou Flávia. a gente parou naquele problema do valor, né? Que o pós-graduação não Ah, tinha como bancar, e aí a gente conseguiu fazer uma negociação e tem uma verba do projeto do CREM, né? Que está parada lá em algum lugar, e a gente poderia usar esse valor, uma boa parte, tá? Era 50 mil do CREM mais 20 mil do pós-graduação. ah. Agora nós estamos com a dificuldade de usar essa verba igual, porque aí tem toda uma burocracia e a Flávia até está ajudando nisso na nossa discussão ali, mas Tá. parou nisso, né? Assim, tem alguma chance, né? Porque até parece ter o dinheiro, falta a questão burocrática, né? Práticas de poder liberar. Tá. Vou fazer um parênteses aqui, desculpa me meter. A gente comentou, né, o André, assim, o estado do K5, nem aqui o nosso fórum para discutir isso, mas o estado do K5 ficou deplorável, foram muitas peças quebradas. Então, isso deu um custo muito alto, mas a gente tem condição em tempo que correr, né, para ser execuível o teu doutorado, esse projeto, esse estudo pelo menos, porque a gente teria que conseguir essa carta de inexigibilidade, porque quem faz manutenção da Cosmed no Brasil é só essa empresa, mas certamente vai ter esse desafio aí de estar com a gente, né, na busca de cuidados, primeiro, né, de recuperar esse K5 e depois ter os cuidados necessários, porque realmente ele se mostrou ser um equipamento ou muito sensível, ou muito suscetível, ou a gente teve realmente muitos problemas aí com o manejo dele. Então, esse é realmente uma questão preocupante. Desculpa me meter aqui, mas também concordo que é uma questão. Mas obrigado, Léo e Flávia. É uma questão que preocupa, né? Assim, a gente põe no projeto e depois não consegue utilizar. Eu tive esse problema no passado, uma menina qualificou e a- não usava o K5 desde antes da pandemia, né? Aí, quando eu fiquei sabendo, a gente mudou o projeto, né? Isso não vai usar, a gente vai trabalhar com nadadores paralímpicos sem consumo de oxigênio. E só que para esse teu estudo seria muito importante, assim, é fundamental, né, ter o custo metabólico, né? Então, essa é uma preocupação que tem que ter. Bom, e ainda o estudo 4 que a gente está falando mais, né? Tem um termo que tu usou que é o caminhar naturalmente na tua apresentação. Aliás, tua apresentação foi muito objetiva, muito legal, né? Gostei muito. Desculpa só falar agora. É que o estudo 4 tem muitas questõezinhas, né? Que a Flávia levantou e que eu estou pensando também de controle de variáveis para tu conseguir realmente chegar a alguma conclusão. Então, eu só estou falando isso para ver se vocês, né, avaliem bem, né, talvez coletar o OK, mas depois, né, como ter não, coletar o OK também não, a gente vai ter que ter controle na coleta também bastante, para não ter muita variável interveniente e ter maior dificuldade depois de interpretar os resultados, né? Mas, de maneira geral, isso eu gostei muito, como eu falei antes, eu aprendi bastante com a Flávia também, né? Gosto muito de ler os trabalhos do Léo, que é uma área que não é a minha, né? Então a gente tem que se matar estudando para tentar entender algumas questões, né? Mas é isso aí, tá? Parabéns, André. Parabéns, Léo. Parabéns, Flávia. Flávia. Querido Flávio, querido, sempre bom estar com vocês. Eu tenho uma perguntinha antes da gente encerrar. Sobre a tua hipótese, tu hipotetiza que o Cavanha vai ter valores mais elevados de trabalho, né? Trabalho mecânico em relação ao outro método. Eu queria que tu me explicasse um pouco, porque se o segundo método trabalha, o que é difícil de a gente falar, o Elfram, esse, ele usa dinâmica inversa, né? Sim, sim. Tá. Ah, Então, eu queria que tu me explicasse por que a tua hipótese é sobre o custo metabólico, mais com a contração, maiores músculos, tá claro para mim, tá relativamente óbvio. Mas eu quero que tu me explique um pouquinho mais os subsídios que te levaram a acreditar nessa hipótese. ah, então, como o método Cavanha, o Joint Power também vai usar sinais de plataforma de força, né? Mas o Joint Power ele vai modelar somente os segmentos ósseos, segmentos rígidos, vai modelar corpos rígidos, né, de cada segmento. Já o método do Fencavanha, ele avalia as variações de energia do centro de massa corporal. Então, dentro dele,
Está incluído também esse trabalho dos tecidos moles, soft tissue. Inclusive, já tem, desde 2010, estudos do CU, eles começaram a estimar o trabalho mecânico só do soft tissue, fazendo a subtração desse trabalho mecânico do centro de massa, menos o trabalho do joint power. E daí essa diferença é o trabalho do soft tissue, o trabalho dos tecidos moles. Então, a hipótese que ele sempre vai ser um pouquinho maior, porque dentro dele tem adicionado o trabalho positivo e negativo dos tecidos moles. E os tecidos moles, Ele no entra, geral, em- o rio pé ali, né? Do calcâneo, o disco intervertebral, Sim. ligamento, tudo. É. tecidos passivos e tecidos ativos. Isso, vai entrar tudo que não é osso, bem, bem grosseiro assim, porque o do Giant Power vai assumir que tudo é osso rígido, então tudo que não é rígido vai entrar nesse soft tissue, basicamente. Uhum. Certo. Eu estou agora já viajando, que eu tenho um tempinho ainda, né? Esta complacência, né? Esse potencial viscoelástico dos tecidos pode ser uma variável, tem sido vinculada assim a um dos prejuízos do envelhecimento, né? A rigidez tissular, que a gente poderia, assim, mal comparando, trazer um pouquinho para o mundo da cocontração. Acho que essa parte assim de reflexão sobre os tecidos moles, tanto os ativos quanto passivos, né? É bastante interessante para o estudo da área de alteração tônica, né, desdobramentos aí para alteração tônica e enrijecimento relativos ao envelhecimento, né? Esta complacência tissular. A tua amostra ela vai ficar entre que faixa etária mesmo? Desculpa, eu já devia estar aí com isso na cabeça. Do, do estudo 4, né, que é o que vai ter É, coleta mesmo, isso. adultos jovens, 20, 30 anos, essa é a ideia. Então, eu acho que as tuas avaliações, os teus estudos 2 e 3, tu acredita que eles vão ser limitados a uma faixa populacional, já que tem essa variável importante, que é a ação dos tecidos moles? Hum, é, boa pergunta, boa pergunta. A ideia não entrar na faixa etária de idosos, não, a ideia é não entrar em idosos e patologias musculoesqueléticas, né? Então, a ideia é sempre pegar saudáveis adultos jovens. Então, ah, vai ter talvez essa limitação de validade externa, assim, né, digamos, do modelo, mas a ideia é avaliar não entrar em idosos, a ideia, nesse primeiro momento, pelo menos. Eu não tinha dúvida nisso, é só para a gente bater esse papinho final. Tarta, Bom, obrigado, Flávia, pelo parênteses. Não, eu fiquei com vontade até de, que já é uma brincadeira, mas fazer uma pergunta para o André, nessa questão da Flávia, por exemplo, criança obesa, tu sabe de alguma coisa sobre alguma viscoelasticidade, de algum estudo recente que possa ter saído sobre criança obesa, por exemplo? Eu li alguns. Eu não deveria ter dito que era brincadeira, né? Senão perdeu a piada, né? Agora leu alguma Mas coisa que saiu recentemente? Não, é que talvez o André não saiba o que eu estava preparando, mas o artigo saiu publicado agora, tá? Deve fazer 1 hora, 2 horas que saiu o artigo do Experimental Physiology com criança obesa, né? E o André teve uma participação fundamental até. Eu acho que isso aí é um bom exercício, né, André? Eu sei que a pergunta não está muito ligada e tu faz muita coisa, né? O André tem isso, tem sido essa genialidade dele, que eu ia dizer depois, mas já aproveito aqui, né? E nesse estudo apareceu, só para trazer o ponto que a Flávia colocou, é que as crianças obesas têm uma energia elástica maior, por exemplo, né? E eles produzem mais trabalho mecânico na fase do suporte, na propulsão, na geração do trabalho positivo, né? E, em parte, isso tem algo de energia elástica ali.
e a gente não sabe até o quanto é, porque também tem até a massa em torno da caixa óssea, né? Por exemplo, o Minetti chama isso de wobbling mass, né? Essa massa gelatinosa, essa massa que deforma, né? Então a gente tem uma massa de gordura ali que oscila em torno das estruturas ósseas. E isso já tinha sido visto em obeso que aumenta, por exemplo, até o pêndulo, né? Aí é um outro mecanismo ali que vai estar auxiliando para essa geração de trabalho total. Mas tem a própria energia elástica também, que a gente não sabe até onde mas o valor total de trabalho mecânico resulta nisso, e os indicadores de energia elástica são maiores também na criança obesa, né? Posso fazer uma pergunta? A rigidez dos tecidos entre os obesos é menor? Eu não lembro. Não sei mesmo. O que eu sei da criança, sim, né? Mas do obeso, não. Porque até isso, né? Da criança, sim, que tem o problema do desenvolvimento, né, de epífises, tudo aquilo, isso gera aquele pressuposto dos ossos rígidos, é discutível, né? Em criança é mais uma fonte desses tecidos moles, né? Dessa deformação. Agora, do obeso, eu não lembro. Pode ser que tenha algo até para a gente ver, mas eu não lembro. Não sei se o André sabe. Não sei, professor. Não vou Eu saber. estou pensando numa questão endócrina, aumento de alguns hormônios que levam à deposição de gordura, e também tem um efeito de aumento da complacência de tecidos como tendão e ligamento. Não sei, Sim, entendi. estou viajando Sistêmico, aqui. né? Entendi. Sistêmico, isso eu não lembro. Agora fecharia com essa conta dessa energia elástica que foi maior, né? Nesse estudo. Teria sentido nisso, mas não estou lembrado se a gente discutiu Vai até. lá, Léo, outra tese para ti. Obrigado, Flávio. Não, mas até assim, ó, o assunto do André também, para fechar, eu estou adorando essa discussão e eu agradeço muito a banca por focar exatamente nesses pontos assim científicos que são o cerne das questões ali, que está sendo muito legal assim para o André e tal, né? E esse estudo do André vai deixar ele como um doutor também com esse potencial até de análises que a gente está discutindo agora, que a gente sabe que são outras teses, outras dissertações de aplicações assim do que a gente conseguir avançar, né? E me deixa muito feliz assim pelo desenvolvimento do André. Eu aproveito e já faço essa fala assim que é um orgulho só né, desse candidato. Mas eu acho, André, que ainda tu tens que trabalhar isso, assim, ainda conseguir costurar essas coisas. Tu está produzindo muita coisa, mas nessa pergunta, por exemplo, tu pode tentar tecer coisas que não são totalmente ligadas, né, mas são um pouco ligadas, como, por exemplo, essa da criança obesa, que tu foi fundamental, porque se eu não tivesse o André, eu não teria conseguido fazer esse estudo 2, que era relativo à dissertação do Henrique Bianchi. O Flávio talvez se lembre. Bom, a Flávia também conhece nosso aluno, né? E que saiu agora, né? Mas eu fecho parênteses, gente. Tô adorando essa discussão. Acho bem legal. Fecho por enquanto. André, eu também eu queria dizer assim, eu tô assim, é emocionante, né, ver o aproveitamento que tu fazes do teu potencial energético. É assim, é muito legal ver, assim, o André, ele tem uma capacidade exatas muito grande, eu acho que ele está com o orientador certo para esse desafio. É muito bacana retomar também a história, assim, né, da pesquisa biomecânica em locomoção terrestre e ter a coragem, assim, de trazer dois grandes métodos, confrontar, trazer à tona de novo essa discussão, né, que segundo o Tata, ela está um pouco esquecida há décadas, ousar e trazer novos paradigmas, possivelmente. O quarto estudo, realmente, eu acho que é o mais desafiador, embora os outros não sejam pouco desafiadores. Eu acho que tu tem capacidade disso. Tu nos apresentaste um documento enxuto, uma apresentação enxuta, mas muito clara, né? E pertinente. E isso vem ao encontro aí da tua jornada. Sei que tu está passando um momento, eu imagino que está passando um momento com muita densidade, tu tá fora do país ainda, né? Falando outras línguas e produzindo muita coisa. Eu acho que esse desafio vem
num momento importante, que tu chega mais maduro, né, no teu país para desenvolver esse estudo. A gente ainda tem algumas limitações metodológicas, a gente tem que ter a certeza que tu vai ter uma instrumentação legal para ver alguns dados, e um dos problemas, ou uma das questões é essa medida fisiológica que o K5 te dá. O Lucas aqui mandou no privado umas ideias aqui, já não se conteve, né, do fit check, né, que é uma opção alternativa para o K5, que usou. Aí abriu a câmera já, não sei se a gente pode extraoficialmente ter a palavra do Lucas, mas de qualquer forma, te dizer assim. Parabéns, obrigada por a gente sempre estar aprendendo com vocês, Tata e André e Flávio, sempre um prazer estar junto contigo, aprendendo contigo. A gente sai aqui com uma tese de doutorado, com um projeto de doutorado bacana, com algumas coisas ainda a serem amarradas, não sei se o Lucas quer falar, para a gente chegar aí às possibilidades alternativas do teu estudo 13 e 4, né? Que já estão desenhados e que tem talvez algumas coisas a se buscar. Não, é só que o professor Flávio estava falando do K5, realmente, não sei o quanto vai demorar e me surgiu, eu vi que a Ana Zanardi usa no laboratório dela um aparelho que mede VO2 também ali, que é produzido no Brasil, lá de ex-alunos da UNB, e tem um valor acessível, né? Só tem que ver a validação dele, né? Tentar encontrar e conversar com ele sobre isso. Só por ser 1/5 do valor de conserto do K5. Obrigada, Lucas. Nem sei se eu podia fazer isso, mas eu tenho esperança, uma forte esperança, de que nós vamos consertar o K5, nós vamos aprendemos uma lição sobre esse instrumento, a delicadeza, já sabíamos, né, Flávio, a delicadeza dele, mas o que nós aprendemos é que nós aqui, gestores, precisamos ter mais cuidados e mais critérios para manipulação, para as reservas e manejo dos equipamentos. Acho que o teu doutorado pode inaugurar aí uma nova era de utilização desse tesouro, que é o K5. Para nós ele é um tesouro, né, Flávio? Foi uma aquisição muito difícil, e foi uma aquisição que a gente se orgulhava muito. Nós somos o segundo do mundo, né, Flávio? O segundo do Sim. mundo, então isso para nós é um orgulho muito grande, a gente confia muito nesse equipamento e oxalá a gente veja tu utilizando esse equipamento. Então, para finalizar, eu acho que a gente ainda tem alguma coisa a se debruçar sobre o estudo 5, com a contração, população, amostra, mas, de qualquer forma, eu estou muito satisfeita, muito grata por estar aqui com vocês e muito na expectativa de ver esse trabalho se desenvolver. Obrigada, Tarta, obrigado, Flávio, obrigada, André. Obrigado, Flávia, também. Eu tinha passado a palavra para a Flávia, aí o Flávio começou e a gente foi fazendo esse ping-pong. Flávio, queres fazer algum comentário ainda? Não. Eu estou satisfeitíssimo. Agradecer também. Tá, eu tinha anotado, mas só por elegância, assim, estamos livres, né? E eu agradeço por terem feito essa análise em conjunto e tal. Foi muito legal, foi um aprendizado aqui e a gente anotou várias questões, assim. Eu queria ressaltar algumas, assim, a visão do Flávio, assim, que a Flávia também pegou, né, da tese ali, a cocontração, ela escapa um pouco da ideia, assim, do que está no título, né, porque a determinação do trabalho mecânico, ela sempre pressupõe já, não é nem limitação, é o conceito mesmo, né, a geração de trabalho, ela já indica isso, tu pode gastar energia para fazer outras coisas que não gerar tensão no músculo que não seja para produzir trabalho, né, então já vai além da determinação do trabalho mecânico, né, claro, e a nossa análise quer considerar todas essas coisas, porque quando chega no custo de transporte, o custo energético, o cálculo só fecha quando a gente adiciona as outras tarefas. E esse é uma coisa que nós vamos ter que cuidar mesmo, daqui a pouco até dar uma repensada mesmo, e eu acho que uma coisa que poderia nos dar essa noção é fazer esse piloto logo da viabilidade desse experimento, dessa ideia, porque no papel tá legal mesmo, mas vocês mesmos colocaram, e desde o início a gente ficava em dúvida, só que a gente precisa fazer esse piloto, medindo coisas e verificando se minimamente tem como testar a hipótese mesmo, porque se a pessoa não conseguir nem produzir maior cocontração,
né? Como a Flávia já elencou ali, um cara super treinado poderia, talvez, não sei, mas se tivesse esses problemas, isso já vai complicar a nossa pergunta de pesquisa nesse modelo, né? Por isso que eu acho que tem que ser feito isso logo para saber se esse estudo ele tem uma viabilidade para se transformar numa pergunta de pesquisa consolidada. Eu agradeço muito, assim, vocês. A outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu aprendi com vocês, é sobre essa leitura da parte epistemológica, assim, né? E eu diria, assim, é um desafio para o André, porque o André, eu sei que ele estuda isso. O André, além de pesquisador, ele tem a veia de escritor, né? Ele tem um blog dele. Às vezes até eu quero saber um pouco como é que anda ele, eu vou lá para o blog dele para ver como é que ele tá, o que ele está lançando lá, que tem sempre coisas interessantes, até de críticas sobre produção científica, até das relações dos meios de produção nosso científico, especialmente na nossa produção científica, na relação de orientador, como é no Brasil, né? O André nos coloca questões que são muito legais, que eu dou muita atenção para isso, e que repercutem, por exemplo, sobre o problema de saúde mental, né? Nós tivemos, eu queria deixar aqui o registro também, e eu sei que o Flávio e a Flávia são pessoas que também têm essa mesma preocupação que a minha, né? Que é a carga nossa de trabalho nos nossos pós-graduandos e como a gente se baseia a nossa produção nessa formação, essa receita brasileira de fazer ciência, ela tem um preço na ponta da corda mais fraca, que são os estudantes, né? Então é uma coisa que a gente se preocupa muito e às vezes a gente nem fala por causa sempre da eterna correria nossa, mas eu queria deixar o registro aqui. E aí, falando disso, eu volto à questão que eu queria comentar, é que acho que a gente tem que dar fazer uma leitura e botar até na tese, fica como missão nossa, né, de colocar elementos da epistemologia sobre em que estado da arte a gente está, sobre esses processos de revoluções científicas, enfim, né, e também um pouquinho sobre o método científico, deixar em algum lugar registrado qual método que nós estamos usando, assim, que estamos baseando. O Flávio sempre me questiona, assim, questiona os alunos, e é fundamental isso aí é fundamental para quem quer fazer ciência, né? Não é pouca coisa, né? E nessa nossa correria parece que é luxo, né, Flávio? E não é, deveria ser obrigatório, né? Isso, né? Então, acho que é mais um motivo para a gente voltar a ler essas coisas que são super interessantes e aí para o André fica essa missão da gente colocar na tese também. Sobre os métodos, bom, a gente tem esse desafio, né? O problema das transferências de energia ali é importante, o problema da discussão sobre os fatores de transmissão local e global, eu acho que são fundamentais para a gente testar coisas sobre esses métodos de determinação de trabalho mecânico. E tem uma coisa só que eu vi que nesse processo se perdeu, e eu aproveito, porque, né, nosso, né, André, eu e tu ali, eu me lembro que desde o início eu tinha uma ideia de calcular, e acho que isso até numa resposta tua, tu até abordou um pouco, mas isso não aparece ainda na tese, a gente pode tentar enfrentar, que é o cálculo do erro acumulado, que é uma coisa que o professor Jefferson fez, né, o Flávio deve lembrar, talvez até a Flávia, eu fui sujeito dele lá na tese dele lá, quando foi no hospital fizemos métodos diretos e tal, e a fonte de erro até era sobre o que o Flávio até comentou aqui que está faltando no documento, que eram os parâmetros inerciais, né? E aí ele viu lá na Alemanha métodos diretos. Isso eu conversei até numa banca anterior com o Ronei, porque eu tenho uma impressão que a gente possa usar algo próximo já com o DEXA. O DEXA não é um padrão ouro para todos os tecidos, mas ele já dá densidades por segmentos e tal. E aí eu queria ver essas caixas que eles chamam, né? Estão usando esse jargão de análise, né? E daqui a pouco a gente poderia fazer um estudo envolvendo já o grau de erro acumulado nessas determinações de trabalho mecânico, usando um método mais direto, individualizado, ou das tabelas antropométricas, que ainda são extensivamente usadas, mesmo que não sejam ainda, algumas já não estão usando mais dados de cadáver, né? Dempster, aquelas coisas, né? Mas outras estão usando mais atual. Mas é uma discussão interessante, acho que a gente pode tocar por aí, daqui a pouco focar o projeto mais nisso, se a gente vê que o problema da cocontração a gente não consegue resolver por enquanto, né, com aquele estudo 4. Poderia ser envolvendo também essas análises aí, e do grau de erro acumulado. Eu queria deixar esse registro aqui no vídeo, para depois também o André voltar a verificar isso, e a gente pensar talvez em atuar sobre isso mais especialmente.
Eu queria registrar também, que eu sempre esqueço, né, Flávia? A Flávia é minha mana acadêmica, né? Então, aqui a gente tem um problema de conflito de interesse, mas eu quero dizer que tudo que saia do André é sempre um fruto de uma formação que o André teve com a Flávia ali, e é um dos presentes maiores que a gente tem dessa amizade, né, Flávia? É desses estudantes maravilhosos que eu tenho no pós-graduação, que é em função dessa formação, assim, e que a gente está formando junto, né? Mas aí eu estou oficialmente como orientador, mas a gente tem que dizer, é um trabalho sempre de equipe, né? E fico muito agradecido, Flávia, por isso, né? Porque o André é isso, né? Tem essa genialidade e tal, essa humildade, que talvez ele tenha até que trabalhar um pouco mais, que às vezes soa de fora, pode parecer até que é uma insegurança, quando não é. O André é um rapaz extremamente seguro, assim, e ele toma os desafios para as coisas que realmente importam na vida, que são esses desafios de ideia, de pesquisa, de enfrentar. Isso é muito legal. É muito legal. E eu deixo o registro aqui, eu sei que é uma coisa, mas é incrível que em processos anteriores, com outros professores, com outras visões de ciência, pode ter sido pensado que o André não teria potencial para ser um pesquisador. Isso é para ver como a nossa formação, às vezes, é extremamente perigosa, né? Porque é isso, né? A gente tem esse cara com esse baita potencial de formação aí, né, nesse processo. Então, eu deixo por aqui. Mas, assim, eu queria registrar, gente, também, além disso, as coorientações. É uma coisa que é um pouco extra, o registro oficial ele não está bem feito ainda, mas a gente tem o trabalho junto com o professor Cosme Buzáquera, né? O André está na Universidade de Pavia, no laboratório do professor Cosme Buzáquera, né? Que é onde eu vou começar a trabalhar também. E está nos ajudando muito, ele é um fisiologista muito bom, está nos ajudando bastante, mais nesse estudo, no último estudo, obviamente, ele sofre com o resto do tema, né? Mas tem nos ajudado muito, assim, um parceiro de primeira ordem, e o André também fez, nesse estágio, nesse ano no exterior, uma visita já, e tem trabalhado intensivamente, já com outro estudo envolvido até, com o professor Arthur DeWolf, que é aquele professor que substituiu, faz 1 ano ou 2 anos, o professor Patrick Williams, que vem daquela linha do professor Cavanha, né? É um cara que tem produção em nível de Nature, né? Então, a gente está atrelado assim, a esse grupo também, é um sinal de orgulho mesmo, o André ter conseguido isso. E o André fez mesmo, fez reuniões com ele, onde ele mostrou a história dos cálculos, assim, trouxe até documentos lá dos anos 80, 90, mostrou para o André assustado, um dia antes me dizia, eu vou ter reunião com ele, ele vai me mostrar a matemática, assim, era a situação sagrada, e abriu, sabe aqueles materiais antigos daquela época e tal. Então, está sendo um aprendizado muito forte do André, e via essa coorientação do professor Arthur DeWolf na Universidade de Louvain-la-Neuve, a Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, que é aquele centro de estudos de locomoção que era orientado pelo professor Heglund também, que nos influenciou muito a formação do Locomotion, até o nome Locomotion veio daquele laboratório. Eu quando era doutorando, fiquei alguns dias com esse professor, e dali que me estimulou a botar esse nome, assim, no primeiro grupo que eu conseguisse mais ou menos organizar. E é legal o André tá também nessa colaboração aí, tá? Bom, gente, falei demais, desculpa aí pelo tempo, mas eu achava importante até para registrar, porque eu sempre esqueço, né, Flávio? Flávio bem sabe, né? Mas tá, dito isso, vamos para o próximo passo, agora a avaliação. Eu convido, então, os colegas Eu posso... Flávia, tu acha que a gente precisa sair? Acho que não. Tá, então Acho que a gente pode a gente ficar. tem a mesma visão, né? Já vou até anunciar. Não, antes de anunciar, vou fazer o seguinte. Flávia, eu faço hoje de noite o parecer, te mando e tu assina os dois, pode ser? Grande Flávio, querido, Tá, muito eu não posso obrigada. fazer Com hoje de tarde, certeza. que eu tenho compromisso de família, mas de noite eu faço. E assim, eu acredito que o mesmo ponto de vista que eu tenho, que a Flávia tem. Tu tá qualificado, André. Com Obrigado, obrigado. certeza, André. Obrigado, professora. Então É tá, isso? tá bom, tá aprovado, então. Parabéns, André, obrigado, pessoal, pelo auxílio aí, tá? Gente que agradece. É uma emoção, viu, André? Te ver nesse momento tão. Eu acho que assim, tu está consolidando. Vou falar um pouquinho também. O André é um jovem que sempre teve 3 características, acho que muito marcantes. A gentileza, a educação e a discrição, né? Que eu acho que é uma característica muito forte em ti. A, a curiosidade científica e a seriedade e dedicação, né, com o método e com os princípios éticos da ciência e da pesquisa. Então, assim, tu é um pesquisador, tu é um cientista, tu é um potencial incrível
e eu tenho certeza que esse doutorado vai ser mais uma oportunidade para tu alçares voos que são merecidíssimos da tua história. Então, tu é um cientista nato, né? E completo, com uma característica ainda artística, ainda uma sensibilidade artística, e esse berço aí que tu trazes, né? Essa educação, essa gentileza, essa capacidade de se posicionar em qualquer espaço que tu transitas. Então, se alguém algum dia interpretou isso de alguma forma diferente, foi certamente um grande equívoco, porque qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade consegue perceber o quão especial tu és, né? E isso está aí também nos trabalhos que tu tem desenvolvido. E é muito lindo ver esse processo, muito lindo tu ver esse crescimento fantástico e merecido da tua pessoa, da tua história. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar assistindo esses voos fantásticos. Eu queria agradecer de novo. Foi muito legal essa manhã, né? E assim, tanto o trabalho, a apresentação, as questões que a Flávia, que o Léo levantaram, as respostas do André, mas eu queria registrar também as pessoas que estão assistindo, e isso é muito importante, tanto ter assistido quanto essa disponibilidade em participar e reconhecer, né, tudo que o candidato já fez. E Então, só gente boa aqui, né, Flávio? Só gente só boa gente nessa boa, sala. só gente boa. Então tá. Eu Parabéns, hein? queria, se eu puder, então, só agradecer, professora Flávia, professor Flávio, professor Leonardo, então, realmente uma honra ter vocês na banca, né, na orientação. Uma aula, anotei aqui umas 4 páginas aqui. É um desafio ainda, tenho que trabalhar bastante ali, principalmente no estudo 4, também é algo que na minha cabeça está mais aéreo, assim, então tem que realmente fazer muito piloto e ver, né, o quão possível vai ser fazer, né. Mas, enfim, aqui é Sócrates Flávia, agora esse ano 10 anos que eu entrei no grupo da Flávia, entrei em 2013, 2023 fechando 10 anos. O professor Flávio estava na minha banca de mestrado, então me ensinando muito desde o mestrado, e o professor Leonardo não tenho nem o que falar, né? Então, desde a da graduação também sempre super disponível e passando os ensinamentos. Então, agradeço muito a todos vocês. Bem, eu vou parar a gravação aqui.